18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas só pra você. Oi, Karime. Oi, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Tudo bem, Carlão? Beleza. Boa noite especial pra quem nos acompanha também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, pelo @18 horas news. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Mix. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje é sexta-feira. Candidatos do concurso do Detran denunciam a desorganização do governo do Amazonas. E eles protestam em frente à sede do Detran, reivindicam que os aprovados sejam chamados imediatamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a liminar que suspendia a redução do IPI. O resultado tem impacto na Zona Franca de Manaus. 6 e 3. Essas e outras notícias, os principais destaques de hoje, desta sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Você confere a partir de agora no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, e hoje foi mais um dia de protesto contra o governo do Amazonas. Desta vez, os candidatos do concurso do Detran organizaram ação para reivindicar que os aprovados sejam chamados, Karime. Exatamente, Carlão. O protesto foi em frente à sede do Detran. E os candidatos aprovados, que tiveram os nomes divulgados no mês de julho, ainda não foram chamados. E por isso, hoje o grupo cobra que o governo do Amazonas cumpra a promessa e chame os aprovados. Karime, os candidatos também reclamaram sobre a desorganização do governo do Amazonas com relação aos concursos públicos. O detalhe, o concurso foi feito em fevereiro e até agora nada dos aprovados serem chamados. O repórter Hector Silva traz os detalhes agora nessa reportagem. Passados quase 7 meses da realização da primeira etapa do concurso do Detran Amazonas, os já aprovados, que tiveram os nomes divulgados em julho, ainda não foram chamados. Por conta disso, hoje, alguns dos aprovados fizeram um protesto em frente ao órgão pedindo o chamamento imediato dos aprovados. Luiz Xavier, candidato aprovado, esteve hoje no protesto. Em entrevista exclusiva ao programa 18 horas da Rádio Mix Manaus, o funcionário público disse que veio de Rondônia protestar por não ter retorno do certame sobre o chamamento dos aprovados e nem o indicativo do governo do Amazonas. Acontece o seguinte, a manifestação de hoje em frente ao Detran foi uma reivindicação dos aprovados no concurso público. Concurso este que é o primeiro concurso do Detran do Amazonas. Acontece que com os aprovados no concurso, o presidente do Detran, renovou pela 4ª vez o contrato de uma empresa que terceiriza servidores. Se você for olhar no portal da transparência, na lista de pagamentos, contém 232 servidores CLTs. Número este maior do que o quadro de vagas ofertados no edital do concurso, que é 183. Para agente de trânsito, que é o meu caso, no qual fui aprovado, são apenas 55 vagas para um estado tão grande como o Amazonas. Xavier disse estar preocupado, já que o candidato aprovado disse ter sido informado de que policiais militares foram convocados para fazer o trabalho do mesmo cargo que ele passou no concurso. O que acontece é que direto no portal, no Diário Oficial do Estado, contém publicações do diretor designando policiais militares para atuarem como agente de autoridade de trânsito para a lavratura de termos de infrações. Cargo estes que deveriam, por lei, ser ocupados por servidores concursados. Ou seja, tira o policial militar da rua para cumprir o seu papel de defender, cuidar da sociedade, para estar desenvolvendo uma outra atividade num órgão que não tem nenhum servidor efetivo, porque esse concurso é o primeiro concurso do Detran. Enquanto nós, aprovados,
ficamos à mercê, chupando o dedo, vendo nossas vagas, nós que estudamos e conquistamos nosso direito, nosso espaço, nós vemos nossas vagas serem ocupadas por cargos comissionados, cargos CLT, um verdadeiro cabide de emprego. Isso é uma verdadeira vergonha, isso é um verdadeiro descaso com o cidadão que estudou para um concurso, para se efetivar num órgão, prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Um órgão que é inflado por cabide, um verdadeiro cabide de emprego. Como a própria fala do ex-diretor, dizendo que o Detran é uma família. E realmente é uma família, porque ninguém consegue entrar no Detran. É pai, mãe, é filho, é parente, é sobrinho, é tio, trabalhando. Todos um verdadeiro cabide de emprego, mascarado por uma empresa de terceirização de servidores. Isso basta. Tem aprovado no concurso. O governador tem que tomar providência, respeitar o direito, respeitar a lei, respeitar a Constituição Federal. No artigo 37 fala que a investidura em cargo público é através de concurso. E está fazendo a preterição dos aprovados. O concurso público foi homologado pelo senhor governador dentro do prazo estipulado por lei, antes do período eleitoral. O que basta agora é ter iniciativa, ter respeito e convocar os aprovados. O concurso público do Detran Amazonas foi realizado no dia 25 de fevereiro deste ano. Após a prova objetiva, outras etapas foram indeferidas pelo Tribunal de Contas, como o teste físico previsto no edital. Algumas pessoas fizeram o teste, mas não foi aproveitado. Questionado sobre quando esses aprovados no concurso serão chamados, o Detran Amazonas não respondeu à reportagem do 18 Horas. O nome dos aprovados está publicado desde julho deste ano na internet. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Gente, agora imagina a situação dessas pessoas que pararam as suas vidas para estudar e se dedicar, visando, claro, a estabilidade de um concurso público. Tanto esforço para quê? Para nada, né? Eles se sentem traídos e estão cobrando que o governo Wilson Lima cumpra a promessa que fez de chamar os aprovados. E o coordenador da comissão dos aprovados do concurso do Detran, Antônio Alves, fez essa cobrança para a nossa reportagem. Vamos ouvir. Na minha opinião, o governador Wilson Lima é o governador do caos. Se especializou na mentira, no engano, é o verdadeiro governador do fracasso. Porque prometeu que ia nomear, até hoje nós estamos esperando. No governador, vou lhe dar um recado, governador. Cumpra com a sua palavra. O senhor falou que ia nomear os 183 aprovados do concurso público do Detran e mais para o ano que vem cadastro de reserva. Nós estamos aguardando aqui, governador. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a indignação tomou conta dos candidatos. O candidato Sancler Abreu denunciou graves irregularidades do governo do Amazonas no concurso do Detran. Vamos ouvi-lo. Bom, hoje o nosso governador é o Wilson Lima, né? Candidato à reeleição aí. Porém, ao nosso ver, fazendo algumas irregularidades, como que existe hoje aqui no órgão do Detran. E hoje a gente está se manifestando por conta dessas irregularidades. Aí abre a boca para dizer, eu estou fazendo vários concursos públicos. Mas o que adianta? Faz concurso público para ser eleito e não nomeia ninguém? Para mim isso não vale de nada. Para mim ele está sendo irresponsável com a população e com o concursado. Você está ouvindo 18 Horas. E o sentimento no protesto de hoje também foi de humilhação. Foi o que falou para a nossa equipe o concursado Arthur Souza. Vamos ouvir. Eu me sinto enganado, lesado e humilhado. Porque, como eu falei, aqui tem pai e mãe de família que precisam. Então, eu sei, governador, o senhor só tá aí porque a gente votou no senhor. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, em outra denúncia feita durante o protesto, como acompanhamos a reportagem do Hector Silva, é que o governo do Amazonas convocou outros servidores para o cargo.
de quem passou no concurso, Karime. Pois é, Carlão, e essa é uma denúncia grave e contra a lei. Isso segundo o promotor de justiça, o Wesley Machado, que é do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e explica melhor o assunto. O uso de pessoal contratado temporariamente para desempenhar suas funções de forma ordinária em uma autarquia pública estadual, sem que exija uma hipótese temporária de excepcional interesse público, é uma clara violação à exigência constitucional de realização de concurso público. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que todas as vezes que nós tivermos o uso do contrato temporário ou de cargos em comissão para o desempenho de atribuições de cargos públicos efetivos e existir pessoal aprovado em concurso público, essas pessoas classificadas em concurso público possuem o direito adquirido de serem nomeados, de serem chamados e convocados. Trata-se de um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal para evitar que gestores públicos possam, de alguma forma, burlar a regra do concurso e contratar temporários ou contratar ocupantes de cargos em comissão. Aliás, contratos temporários e cargos em comissão podem atender interesses relacionados à reeleição, interesses relacionados a certos grupos políticos. Isso viola mais uma vez a necessária impessoalidade que deve pautar a escolha daqueles que prestarão suas atividades à administração pública. Assim, se há concurso público vigente, se há classificados e se a administração pública estadual contratou temporariamente pessoal para desempenhar as mesmas atribuições que os ocupantes de cargos efetivos executariam, está-se diante de uma hipótese que violou o concurso público e estes aprovados têm o direito de serem nomeados, necessitando adotar as medidas judiciais cabíveis. Você está ouvindo 18 horas. 6h14 aqui em Manaus. Vamos conversar com o nosso jornalista, o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E agora há pouco, no fim do dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a liminar que suspendia a redução do IPI. Conta pra gente mais sobre o assunto, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Essa decisão meio que sela o acordo entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Karime, depois que o Ministério da Economia e o ministro Alexandre de Moraes finalmente se entenderam, estabelecendo um equilíbrio entre criar uma política de redução do imposto sobre produtos industrializados sem colocar em risco a competitividade das empresas da Zona Franca de Manaus, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude de confiança, revogando aí a liminar que ele havia concedido, suspendendo os efeitos do decreto presidencial, daquele decreto presidencial que reduzia o IPI em 35% sem levar em conta os produtos fabricados no polo industrial de Manaus. Como a gente falou, houve um acordo e também a redução dos impostos, nesse acordo, a redução dos impostos não afeta 95% dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E a revogação da medida cautelar que impediu esse avanço, essa inobservância sobre a Zona Franca, vai garantir segurança jurídica para que o governo coloque em prática a política de redução do IPI prevista naquele decreto presidencial que volta a valer. Ou seja, vai haver redução, vai ser colocada em prática essa política de redução do IPI sem prejudicar a Zona Franca de Manaus. É a manutenção daquele acordo feito entre STF e Ministério da Economia. Karime, agora vamos falar de eleições. Saiu ontem à noite uma nova rodada da pesquisa Datafolha e eu destaco que Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente nos estados da região norte. E de acordo com a Datafolha, Lula tem 41% das intenções de voto e Bolsonaro tem 40%. Resultado parelho na disputa pelo voto no norte do Brasil. A gente falou aqui no 18 horas, Karime, que a liderança de Lula nas pesquisas se concentra nos estados do Amazonas, Pará e Amapá.
Já o presidente Bolsonaro lidera nos estados de Rondônia, Roraima e Acre. É um quadro bastante equilibrado. Tocantins faz parte da região norte, mas a pesquisa Datafolha incluiu aquele estado no grupo da região centro-oeste e apresenta o mesmo resultado de empate técnico. Lula com 40% e Bolsonaro com 39% das intenções de voto. Nas demais regiões do Brasil, Karime e Carlão, Lula lidera com bastante folga na região Nordeste. No Sudeste, ele segue na frente, o ex-presidente Lula, mas Bolsonaro conseguiu diminuir um pouco a diferença nos estados de São Paulo e Minas Gerais, que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. Na região Sul, quem está liderando é o presidente Bolsonaro. No quadro geral, Karime, segundo a pesquisa Datafolha, Lula tem 45% das intenções de voto e Bolsonaro tem 33%. Resultado da pesquisa estimulada. Diferença, portanto, de 12 pontos percentuais, o que equivale a 18 milhões de eleitores. O ex-presidente Lula tem 48% dos votos válidos e esse resultado reavivou aquele sonho petista de vencer as eleições no primeiro turno. E um outro dado reforça essa tese, Karime. Segundo o Datafolha, 8 em cada 10 eleitores entrevistados nessa pesquisa disseram estar decididos em quem vão votar. E que os eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet ainda não estão 100% decididos. Por isso, o PT e seus apoiadores pisaram no acelerador na campanha pelo voto útil, ou seja, estão mobilizando os eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet a votarem em Lula para vencer Bolsonaro ainda no primeiro turno. E falando aí em Ciro Gomes e Simone Tebet, Karime, ambos representantes aí da terceira via, parece que acabou aquele efeito de crescimento após o debate da TV Band. Ciro aparece com 8%, ele cresceu apenas um pontinho em relação à última pesquisa. E Simone Tebet manteve os 5% das intenções de voto. E diga-se de passagem, Karime, eu particularmente esperava bem mais da campanha de Simone Tebet e da vice aí, Mara Gabrilli. Apesar do recurso que elas receberam do fundo eleitoral, na ordem de 36 milhões e 700 mil reais, elas estão fazendo uma campanha morna, desambiciosa, falando de combate à pobreza, mas sem sujar os sapatos. Então fica muito difícil avançar nesse sentido, né? Já a Soraya Tronic, que ao contrário de Simone Tebet, vem fazendo uma campanha até que surpreendente, aproveitando bem as oportunidades e os tropeços dos adversários, ela conseguiu subir para 2% das intenções de voto. Claro que é um resultado pequeno, mas vai gerar importantes resultados para a carreira política dela e principalmente para o partido União Brasil. Mas voltando a falar de Lula e Bolsonaro, os resultados da pesquisa Datafolha são, em sua maioria, negativos ao presidente Bolsonaro, Karime. Eu destaco primeiro a rejeição. A rejeição ao presidente Bolsonaro agora é de 51%. E a rejeição a Lula é de 39%, diferença aí de 12 pontos percentuais. Outro ponto, Karime, é sobre o chamado voto evangélico, a guerra santa que a gente vem falando aqui bastante, né? Bolsonaro caiu 3 pontos na preferência desse público evangélico de 55% para 52%, dentro da margem de erro. Lula cresceu 30% para 34%. Ainda assim, Bolsonaro segue liderando entre esse público evangélico. Já o ex-presidente Lula segue liderando entre os católicos, com 53% das intenções de voto contra 30% de Jair Bolsonaro. Na reta final do primeiro turno, Karime e Carlão, o núcleo petista está lutando para tentar vencer no primeiro turno, porque sabe que as coisas podem se complicar bastante no segundo turno, embora a diferença entre os dois, Lula e Jair Bolsonaro, seja de 16 pontos percentuais, segundo o Datafolha. Já o núcleo bolsonarista, que enfrenta aí uma nova avalanche de crise, trabalha para jogar a disputa para o segundo turno, com a convicção de que haverá a vitória de Jair Bolsonaro. É o clima de já ganhou, que já está existindo aí no segundo turno, imperando no núcleo de campanha do partido do PL, né, com o partido do presidente Bolsonaro. Karime e Carlão. Cadu, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se mantém ou não a decisão que restringe a compra e porte de armas de fogo. Cadu, conta aí pra gente como está esta questão. Quase definida, Carlão. Por enquanto, o placar é de 5-0 em favor da suspensão temporária de parte do decreto presidencial
que flexibiliza a compra e o porte de armas de fogo e também de munições. Essa medida foi uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que agora está sendo analisada pelos demais ministros, em um julgamento online que vai até a próxima terça-feira. A decisão de Fachin, que até agora tem o apoio de 4 ministros, além dele, né, estabelece que a compra e a posse de armas de fogo só pode ser autorizada para quem comprovar necessidade concreta, por motivos profissionais ou... Alô, Cadu, perdemos o contato com o nosso jornalista, caiu o nosso contato sem problemas, estava falando justamente, né, Carlão, sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar se mantém ou não a decisão que restringe a compra e o porte de armas de fogo. Estamos com Brasília, voltamos agora, restabelecemos o nosso contato com Brasília. Pronto, Cadu, finaliza essa questão pra gente. De volta? Tá certo aí, ok. Ok. Bom, então, eu estava falando que a questão sobre né, dessa decisão aí, que é restringir o acesso de armas de fogo para civis e militares, e tendo que eles que comprovar a real necessidade, seja por segurança própria, motivos pessoais, né, e profissionais, o reforço da própria segurança. O fato é que essa decisão do STF, Carlão, faz parte de um pacote de medidas anti-armas que o Poder Judiciário pretende implementar nas eleições. O STF já havia proibido a entrada de pessoas armadas dentro dos locais de votação e no raio de 100 metros. A gente falou sobre esse assunto aqui. E agora o Supremo está prestes a decidir pela restrição na compra de armas de fogo e de munição a civis e militares durante as eleições. Então, é aquele clima, como a gente falou, de ambiente zero de armas nos locais de votação, como a gente disse. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, o candidato Ciro Gomes, cumprindo a agenda de campanha, ele foi para Belém, Macapá, mas cancelou a visita que faria aqui em Manaus. A gente sabe o motivo, Cadu? Karime, o candidato Ciro Gomes cancelou a agenda de campanha em Manaus, que seria nesse fim de semana, a pedido do presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. Essa visita a Manaus iria fortalecer o trabalho da candidata ao governo Carla Braz, mas de acordo com a assessoria de Ciro Gomes, esse compromisso teria sido cancelado por motivos logísticos. Estranho que hoje, como você disse, Ciro Gomes cumpriu a agenda de campanha em Belém e Macapá, que são 2 estados vizinhos, mas não veio a Manaus. Então, por enquanto, não há previsão de uma nova data para a visita de Ciro Gomes à capital do Amazonas. Na semana que vem, ele vai estar em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, agenda semanal. Então, não se sabe se ele vai a Manaus antes da votação no primeiro turno, porque já está em cima, né? Faltam 2 semanas aí praticamente para a votação no primeiro turno. E eu falei há pouco por telefone com a candidata Carla Braz, que nos disse que foi informada previamente do cancelamento da agenda e que está, de fato, aguardando a definição de uma nova data. Afinal, a visita de Ciro Gomes iria mesmo fortalecer bastante o trabalho dela, o trabalho de campanha dela em Manaus. Enquanto que deu ruim na agenda do PDT, aí em Manaus, segue confirmada a agenda do presidente Bolsonaro, que é na próxima quinta-feira, dia 22. A nossa querida repórter Artemisa Gadelha vem falando sobre a agenda dele, mas o objetivo realmente é tentar virar o jogo eleitoral no Amazonas e tirar a vantagem de Lula nas pesquisas. E a gente tem visto aí, Karime, que a pancadaria sem luva, que começou desde ontem, né, Karime, com um vídeo aí, pancada da campanha de Bolsonaro na propaganda eleitoral, reforçando aquela questão sobre as acusações contra o ex-presidente Lula, o processo dele no STF, na Lava Jato, com relação ao envolvimento dele com corrupção. Tudo isso foi trazido à tona e a gente falou aqui que o Bolsonaro ia mudar o tom, chegando próximo do fim do primeiro turno. E é o que já está acontecendo desde ontem e o clima deve ser esse até agora. Mas tenho ouvido o núcleo do PT que disse que não pretende reagir por enquanto. Vai aguardar, vai deixar mais lá para frente para o segundo turno. Pelo menos é o que vai acontecer. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, dia 2 de outubro tá logo aí, hein? Tá chegando. Estamos aqui no 18 horas, inclusive, falando sobre o tema com o objetivo de esclarecer, né, algumas dúvidas aí do eleitor, de você eleitor, referente às eleições. Hoje nós vamos falar sobre as auditorias das urnas eletrônicas. A comissão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apresentou detalhes sobre essa auditoria, Carlão. E de acordo com o levantamento, este ano o número de urnas auditadas será bem maior. E a Aldiné Araújo traz os detalhes pra gente. A auditoria das urnas é uma espécie de votação paralela para demonstrar o correto funcionamento das urnas eletrônicas e é realizada por todos os tribunais regionais eleitorais por meio de amostragem. Essa auditoria ocorre no mesmo dia e hora da votação nas sessões eleitorais e é feita com a participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e de qualquer interessado, já que a cerimônia é realizada em local público e de acesso para qualquer pessoa em todos os estados. Aqui no Amazonas, a CAVE, que é a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, realizou esta semana, no Fórum Eleitoral de Manaus, uma reunião com representantes de partidos políticos, federações, coligações, jornalistas e demais entidades fiscalizadoras. Na ocasião, foram apresentados os membros da CAVE e todos os detalhes da auditoria, desde a logística, a segurança, ao armazenamento e transporte dos equipamentos até as sessões eleitorais. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, desembargador eleitoral Marcelo Manuel da Costa Vieira, e pela diretora-geral do TRE Amazonas, Melissa Lavareda. De acordo com a diretora do TRE, a estrutura movimentada para a auditoria esse ano é bem maior do que nos anos anteriores, o que é muito positivo na avaliação dela, já que dá ainda mais transparência ao processo. No encontro também foi apresentado o cronograma das ações que serão realizadas durante a auditoria. Uma das fases mais importantes é o teste de integridade, que consiste na simulação de uma votação normal em urnas sorteadas. Ao final da votação, que ocorre junto com a eleição, compara-se os resultados demonstrados no boletim de urna com aqueles apurados nas cédulas da simulação. As urnas de zonas eleitorais de Manaus, Altazes, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão e Presidente Figueiredo farão parte do sorteio. A fiscalização é feita pela Justiça Eleitoral desde 2002 e nesse ano foi modificada para abarcar uma parcela maior de equipamentos. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral ampliou a quantidade de urnas que passarão pelo teste de integridade para aumentar o alcance, a visibilidade e a transparência do processo eleitoral. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a produção de motos em Manaus subiu 17,9% em agosto, é o maior volume em 100 meses. Os dados foram divulgados esta semana pela Abraciclo, associação que representa o setor. Carlão, e segundo a associação, em um único mês foram produzidas aqui no Polo 145,9 mil motos. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esses números pra gente agora. A produção de motos no Polo Industrial de Manaus alcançou em agosto o maior volume em 100 meses. Ao todo, foram 145,9 mil unidades fabricadas no nosso modelo econômico, que tem Manaus, a cidade onde estão concentradas as montadoras de veículos de duas rodas. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, destaca que o número corresponde a um crescimento de 17,9% sobre o total produzido no mesmo mês do ano passado. Na margem, ou seja, de julho para agosto, a alta foi de 39,2%. Além disso, Fermanian destaca que o reflexo desse crescimento na produção deve refletir no mês de setembro. Em agosto, atingimos o melhor resultado mensal do ano com a produção de 145.852 motocicletas. Esse volume é 18% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 39% maior na comparação com julho, que teve 104.700 motocicletas produzidas. Esse bom desempenho deverá refletir nas vendas do varejo agora em setembro. Vale destacar ainda que esse foi o melhor resultado para o mês de agosto desde 2013, quando saíram das linhas de montagem 158 mil unidades.
No acumulado do ano, a produção chegou a 921,9 mil motocicletas, 17% acima dos 8 primeiros meses de 2021 e melhor resultado entre iguais períodos, em 8 anos. Pela previsão da Abraciclo, o ano deve terminar com 1,32 milhão de motos produzidas, o que representará, se a projeção for confirmada, uma alta de 10,5% sobre 2021. No mês passado, as vendas no varejo de 118,5 mil motocicletas subiram 15,7% no comparativo com agosto de 2021, enquanto as exportações foram de 7,8 mil unidades, tiveram alta de 39,2%. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 31 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho, olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação e utilização da vacina contra a varíola dos macacos no Brasil, que deve chegar já nos próximos dias. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo já na sexta-feira, né? Final de semana praticamente. Tempo e temperatura para hoje, à noite e também à madrugada. De sábado, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 48% e 94%. O número de casos confirmados de varíola dos macacos subiu para 63 no Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, mais 8 casos foram confirmados nesta quinta-feira, hein, Karime? Pois é, Carlão, e no meio desse surto da doença, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação e utilização da vacina contra a varíola dos macacos no Brasil, que deve chegar já nos próximos dias. E os primeiros a receber a vacina vão ser profissionais da saúde que atuam diretamente com o vírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. Subiu para 63 o número de casos confirmados de varíola dos macacos aqui no Amazonas. Os 8 novos casos foram registrados em Manaus e tratam-se de pacientes do sexo masculino. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Segundo o órgão de vigilância sanitária, os novos casos são homens com idade entre 21 e 48 anos. Nenhum paciente precisou de internação hospitalar. Eles seguem em isolamento domiciliar. O Amazonas passa a ter agora 63 casos confirmados, 75 casos descartados e 24 casos suspeitos, aguardando um resultado laboratorial. Um dos casos suspeitos está hospitalizado devido dores nas lesões. Foi observado que 63% dos casos de varíola dos macacos tiveram um contato íntimo, incluindo sexual, como explica o doutor e pesquisador Lucas Ferrante. A monkeypox, ou varíola do macaco, é uma doença transmitida principalmente por secreções. Exatamente por isso, essa doença pode ser transmitida sexualmente. É preocupante a situação. No Amazonas nós temos mais de 63 casos já. No Brasil nós já podemos declarar um surto de monkeypox e é preciso começar a conter a monkeypox. Segundo o pesquisador, para evitar a transmissão comunitária, alguns cuidados precisam ser mantidos. As pessoas devem evitar o contato físico com pessoas que testaram positivo para monkeypox, assim como objetos pessoais dessas pessoas. É importante que nós comecemos a conter esse surto, pois novamente nós podemos ter uma transmissão comunitária exacerbada
dentro da população do estado do Amazonas. É importante que o governo comece campanhas de conscientização da forma de transmissão da monkeypox para evitar maiores danos na população. O Ministério da Saúde iniciou no mês passado as tratativas com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde para a compra de 50 mil doses da vacina contra a varíola. O número de varíola dos macacos gera preocupação e, além dos cuidados, a vacina é uma aliada. Aqui no Brasil, pesquisadores trabalharão no desenvolvimento de um imunizante que se adapte à realidade do nosso país. A informação foi divulgada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz, de preocupação. E a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. Isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos. No fim do mês de agosto, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou por unanimidade a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize no Brasil a vacina Geneusin Mavanex contra a varíola dos macacos. A previsão é que a primeira de 3 remessas chegue na próxima semana ao país. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 37 minutos. Daqui a pouco, no 18 horas, potássio nas terras indígenas do Amazonas é pivô de debates sobre a delimitação da terra da etnia Mura. 18 horas. Agora aqui em Manaus, 6 horas e 37 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, vamos ao resumo desta sexta-feira dos candidatos ao governo do Amazonas, começando pelo candidato Eduardo Braga. Ele chamou o governador do Amazonas de mentiroso durante uma entrevista. Foi isso, Artemisa? Boa noite. Isso mesmo, Karime. O candidato ao governo do estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, chamou o governador Wilson Lima de mentiroso. E não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Eduardo Braga foi o último entrevistado da série de entrevistas para o Jornal do Amazonas, primeira edição da Rede Amazônica. E sobre essa resposta dele, ela veio quando o candidato foi questionado por diversos processos referentes a obras superfaturadas na gestão dele. Inclusive que ele teria sido citado na Lava Jato, mas sendo inocentado em todas essas acusações. Eduardo disse que respondeu os inquéritos, frisou que foi inocentado em todos e que nunca foi réu, como é o caso do governador Wilson Lima do União Brasil, que é réu no Superior Tribunal de Justiça por unanimidade. Diz que não tem nenhuma investigação em curso e que nunca foi denunciado. Falou que, diferentemente do atual governador, que o Wilson Lima teria mentido na entrevista de ontem, quinta-feira, à emissora, quando não reconheceu que é réu no Superior Tribunal de Justiça por acusação do Ministério Público Federal com vários indícios. Entre esses indícios, a compra superfaturada numa loja de vinhos durante a pandemia. Sobre ser o segundo candidato com maior índice de rejeição, segundo a pesquisa IPEC, essa pesquisa foi contratada pela Rede Amazônica. Bom, em primeiro lugar, inclusive, da pesquisa aponta o maior índice aí de rejeição é do governador Wilson Lima. Bom, sobre o segundo lugar, Eduardo disse que tem enfrentado uma perseguição por uma empresa contratada pelo governo do Amazonas e que essa rejeição é fabricada e que essa empresa de comunicação teria recebido do governo do Amazonas 100 milhões de reais. Bom, sobre a eleição de 2018, ele disse que foi eleito ao Senado com o voto popular e que espera que a onda do novo tenha passado, pois o novo, na visão dele, não deu certo. Relembrou também a pandemia, disse que a Covid matou gente no mundo inteiro, mas só no Amazonas as pessoas morreram pela falta de oxigênio. E aí ele frisa novamente que o governador
mentiu durante a entrevista, pela segunda vez. Que o governo não sabia, que o governo sabia, na verdade, que ia faltar oxigênio, que tinha recursos e que teve tempo para comprar. Mas por incompetência e por falta de compromisso, que segundo o Eduardo, cerca de 3 mil pessoas morreram afogadas a seco, ou seja, sem oxigênio. Falou ainda de saúde, que Manaus precisa de novos hospitais, bem diferente do governador do Amazonas, que ontem disse que não é com hospitais que se resolve aí os problemas da saúde. O Eduardo falou que vai construir 3 hospitais e zerar a fila dos CISREG, aquele sistema, de marcação de consultas, exames e também cirurgias. Sobre as UTIs no interior do estado, o Eduardo disse novamente que o governador mente, que é uma propaganda enganosa, que não há nenhuma UTI no interior. Que é mentira, que só consta no Ministério da Saúde UCIs, que são unidades de cuidados intermediários, não de tratamento intensivo. Na verdade, existe UTI no interior, em Parintins, mas com recursos da prefeitura. E o governo do estado apenas montou essa UTI em Parintins. Bom, Eduardo falou também do programa Novo Cidadão, com bolsa de R$500, falou de programas voltados à mulher, de segurança, lembrou das delegacias que são fechadas às 5 horas da tarde no atual governo e que na gestão dele as delegacias vão voltar a funcionar 24 horas. Falou também de Zona Franca de Manaus. Bom, Eduardo Braga, na minha visão, foi firme, mostrou experiência, conhecimento, falou dos principais problemas, combateu o atual governo, pediu voto, que é o certo, é o momento de campanha. Se comenta que foi o melhor entre os entrevistados dessa semana na Rede Amazônica, mas sobre ele, como já foi dito, pesa aí a rejeição dos eleitores no estado do Amazonas. Nós vamos falar agora do do ex-governador Amazonino Mendes, atual candidato da Federação PSDB e Cidadania. Amazonino, que vinha apenas apresentando aí as propostas de governo, nessa reta final ele começou a mostrar também o calcanhar de Aquiles do governador Wilson Lima, que nós já falamos hoje durante o meu comentário sobre o candidato Eduardo Braga. Claro, a gente está falando aí do colapso da saúde no estado do Amazonas. Amazonino falou no programa eleitoral para não pedirem para ele para esquecer uma coisa dessa. Segundo o Amazonino, essa é uma dor irreparável e que a resposta é não votar no autor desse crime. Relembrou ainda com várias imagens o sofrimento da população, a falta de oxigênio na pandemia da Covid-19. Sobre o Wilson Lima, atual governador do estado do Amazonas, candidato à reeleição pelo União Brasil, o Wilson não tem deixado por menos. Ele tem atacado também o principal adversário, que é Amazonino Mendes. No programa de hoje ele falou sobre saúde. Parece que tudo veio casando, Tudo sobre saúde hoje. Mas, como eu disse, essa é a pedra no sapato de Wilson Lima. E aí fica, para ele, para o Wilson, fica mais fácil, quando é esse tema, ele tirar a responsabilidade de quase 4 anos de governo. E, claro, jogar a culpa em quem? Nos antigos gestores. Mas, segundo ele, não era ele que dizia que a bronca era com ele? Bom, durante a propaganda de hoje, ele disse que ampliou o estoque da central de medicamentos. Inclusive, eu fiz uma reportagem recente, aí, algumas semanas, nem o 28, nem o João Lúcio tinham sequer dipirona. Medicação básica, viu? Ele falou também das UTIs no interior, na qual, nós já falamos hoje aqui a questão das UTIs, que a única, como eu já citei, é em Parintins, com recursos da prefeitura. E no interior, o que consta no Ministério da Saúde são as UCIs, que são as unidades de cuidados intermediários. Bom, novamente, o governador mostra que ele mostra um outro Amazonas, um Amazonas que não existe. Para finalizar, Karime e Carlão, eu vou falar dos horários. Hoje eu citei os 3 principais candidatos ao governo do estado do Amazonas, que constam aí nas últimas pesquisas. E agora eu vou falar dos horários das eleições deste ano.
É um recado importante, inclusive, do Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições deste ano, o horário será unificado para todo o país. Começa às 8 da manhã e vai terminar às 5 horas da tarde, ou seja, horário de Brasília. Então, no Amazonas, as eleições começam às 7 e terminam às 4 horas da tarde. Já nos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Jutaí, as eleições começam às 6 da manhã e terminam às 3 horas da tarde. Importante a gente ficar atento nesse reloginho. Karime Carlão. Okay. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelli. Falando sobre medicamentos, a Associação Amazonense de Municípios, entidade que reúne os prefeitos do Amazonas, informou nesta sexta-feira que o governador do Amazonas, candidato à reeleição Wilson Lima, surpreendeu 25 prefeitos do estado, deixando de enviar recursos da assistência farmacêutica básica por não serem seus apoiadores e aliados na corrida em busca da reeleição. De acordo com a associação, em nota divulgada à imprensa, tal atitude fere a democracia e prejudica a saúde pública da população do Amazonas, que está precária, como vemos, inclusive, o caso que se tornou público dessa semana da pequena Luna, filha da digital influencer Magrinha Ellen. Isso é o que está na nota, o trecho tirado da nota que foi entregue à imprensa agora sexta-feira. A associação informou ainda que ajuizou uma ação contra o governo do Amazonas diante do não pagamento aos 25 municípios, com pedido de liminar, requerendo a adesão para todos os municípios, inclusive com os mesmos critérios de rateio e a mesma celeridade na liberação dos recursos, com notícia crime para apuração de fins eleitorais. Também representou ao Tribunal de Contas do Estado para a averiguação de possível ato de improbidade administrativa. Carlão. 6h47. 18 horas. Olha só, a Fundação Nacional do Índio no Amazonas é obrigada pela Justiça Federal a realizar estudos para a delimitação da terra indígena Mura no Amazonas. A decisão atende à ação civil pública do Ministério Público Federal, Karime. Carlão, e essa decisão foi tomada depois de se constatar que uma empresa de mineração de potássio, a empresa de mineração Potássio do Brasil, começou a fazer estudos para a exploração de potássio sem consultar as aldeias e comunidades locais. E a repórter Odineia Araújo explica pra gente melhor. A decisão da Justiça Federal em caráter liminar deu prazo de 30 dias para que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, crie um grupo de trabalho para realizar estudos, identificar e delimitar o território indígena Mura, no Lago Soares, que fica dentro do município de Altazes. A terra indígena Mura está localizada na mesma área em que a empresa Potássio do Brasil começou a realizar estudos para exploração de potássio sem consultar as aldeias e comunidades locais. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal por intermédio de uma ação civil pública, como informa o Procurador da República, Fernando Suave. Nós encaminhamos ofício ao MPF, a PRR1, né, Procuradoria Regional da República em Brasília, e que atua na região norte, e também para que seja encaminhado no TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o pedido de cumprimento da decisão. A gente espera que haja uma sensibilidade do poder público, né, que possa levar resposta a essas populações lá que estão praticamente abandonadas, né, nesse momento. O relatório da FUNAI deve ser apresentado no prazo máximo de 180 dias. Caso não atenda à determinação da Justiça, a FUNAI será multada em R$1.000 por dia de atraso. De acordo com a decisão da Justiça, a paralisação da demarcação da terra indígena do povo Mura por parte da FUNAI é injustificada. Existe documento oficial apresentado pelo Ministério Público Federal à Justiça nessa ação, comprovando que o povo Mura habita no Lago Soares pelo menos desde 1838, ou seja, desde o período histórico da cabanagem, que foi uma revolta que aconteceu no período regencial na província do Grão-Pará
entre 1835 e 1840, devido à crise econômica e social naquela região. As atividades da empresa Potássio do Brasil na região da terra indígena do povo Mura é antiga e vem desde 2016. Na ocasião, o Ministério Público Federal entrou com ação civil na Justiça e recomendou ao IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para que cancelasse a licença já expedida à empresa Potássio do Brasil, para que a empresa suspendesse as pesquisas na região até que as consultas fossem feitas, mas nenhum dos pedidos foi atendido. O procurador da República, Fernando Suave, criticou o descaso com as questões indígenas no Amazonas, mesmo com ações já impetradas na Justiça, e citou o caso do massacre de indígenas e ribeirinhos no Rio Abacaxis, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, em 2020, e que até agora não teve punição aos culpados. O procurador lembrou que já existe uma decisão da Justiça de proteção dos povos indígenas do Amazonas, mas que o poder público não cumpre. Já existe essa decisão para proteção de indígenas e ribeirinhos no Rio Abacaxis em relação às atrocidades que aconteceram lá, né? Mortes, tortura, violência, enfim, a partir de agosto de 2020 no Rio Abacaxis, né? Diante de uma atuação da Polícia do Estado do Amazonas no local. E até hoje não foi cumprido. Então estamos reforçando esse pedido. Dia 4 de agosto fez 2 anos, né, do início dessas atrocidades, e com várias mortes, né, de indígenas, de ribeirinhos extrativistas, né, no início também de 2 policiais, né, no contexto de uma operação muito mal explicada que lá ocorreu. Isso está sob investigação ainda. Pesquisas para exploração mineral em terras indígenas são constantes no Amazonas. Em 2009, conforme o Ministério Público Federal, pesquisas estavam sendo feitas para identificar jazidas dentro da terra indígena Jauari, sem consulta à comunidade, e isso com autorização do Departamento Nacional de Proteção Mineral. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, as questões dos povos originários estão, inclusive, na pauta mundial. Escuta essa. Lideranças da articulação dos povos indígenas do Brasil vão participar da Semana Climática lá em Nova York, nos Estados Unidos. O encontro acontece agora, entre os dias 18 e 24 de setembro, Karime. Exato, Carlão. E a delegação brasileira é composta por 5 representantes das regiões norte e nordeste do país e afirma que vai usar o encontro com os representantes mundiais para falar sobre ataques aos territórios indígenas e reforçar a importância da demarcação do território no combate às mudanças climáticas. Karime, assunto sobre o clima está na pauta mundial. Escuta mais esse dado aí agora. O número de queimadas no Amazonas já superou esse ano o total registrado no ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o avanço do fogo aqui no estado, Karine. Exatamente, os números são preocupantes, tá? Já que no mês de agosto foram registrados mais de 30 mil focos de queimadas, e o que vem deixando a Amazônia cada vez mais seca, como explica a repórter Nathalie Moraes. O número de queimadas no Amazonas este ano já superou o total registrado no ano passado. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o avanço do fogo. Segundo o INPE, no ano passado, o Amazonas contabilizou 14.848 focos de calor. Já em 2022, o estado já tem 15.300 queimadas até a última quarta-feira. O aumento para o ano é de 3%. O número também é alarmante se comparado com setembro do ano passado. Em setembro de 2021, o consolidado de queimadas aqui no Amazonas foi de 2.799. Já este ano, foram mais de 5.388 focos de incêndio somente nos 14 primeiros dias do mês. Na lista dos municípios que concentram a maior quantidade de focos de queimada estão Lábrea, Boca do Acre, cidades localizadas no sul do Amazonas. Todo esse desmatamento em
queimadas vem contribuindo para o aumento da seca na nossa região. O aquecimento global e o desmatamento são os principais fatores que estão contribuindo para ampliar o período de estiagem aqui na floresta amazônica. A soma disso está fazendo com que o atraso da estação chuvosa aumente em média uma semana por década, como explica a gerente de ciências da WWF, o Fundo Mundial de Natureza, Mariana Napolitano. Para algumas regiões da Amazônia, a estação seca tem ficado mais longa, em torno de 4 a 5 semanas. Isso se deve a 2 fatores que interagem. Um, o aquecimento global em geral, mas também ao desmatamento mais intenso nessas regiões. As árvores, a floresta amazônica, elas são uma grande bomba de água do solo para a atmosfera. E a perda dessa cobertura diminui e impacta bastante, na chuva, no regime de chuvas localmente. Então, esses 2 fatores interagem e vem causando esse cenário. Além da gente ter essas estações de seca mais longas, a gente também tem visto mais anos com secas extremas. Quer dizer, a frequência de anos extremamente secos tem se tornado cada vez maiores. A Amazônia vem de um agosto difícil, onde foram registrados 33.116 focos de queimadas durante o mês. Esse foi o maior número para o mês de agosto desde o ano de 2010, quando foram registrados 45.018 focos de queimadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos, você no melhor mix do Brasil, e nós estamos com mais uma edição do 18 horas, finalizando já quase, Karime Leão? Vamos aí agora saber o tempo, tempo e temperatura para esse final de semana, sábado e domingo, com Karime Leão, é ela. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para sábado a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus, bem fresquinho. As chances de chuva são de 95%. Já no domingo também, sol com algumas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67%. Mix. Olha aí, Karime Leão, sextou, Karime Leão e ouvintes, hoje é sexta. E a agenda cultural deste fim de semana em Manaus conta com teatro, gastronomia e shows de artistas consagrados da música pop brasileira, Karime. Carlão, além disso, tem o tributo do nosso querido Zezinho Correia na programação gratuita, gente. E a gente vai saber de tudo direitinho agora com a repórter Nathalie Moraes. O cantor Marcelo Falcão retorna à capital amazonense nesta sexta-feira para um show nostálgico, na primeira edição da Vibe Roots Manaus. A apresentação acontece hoje, a partir das 8 da noite, no Estúdio 5, na Zona Sul aqui da capital. E para quem pretende aproveitar o fim de semana com toda a família, começa nesta sexta-feira o Amazonas Food Festival, evento que reúne música e gastronomia. O festival começa hoje e segue até o dia 25 de setembro, no estacionamento do edifício Garagem do Amazonas Shopping, sempre a partir das 5 da tarde. Já no sábado, para quem adora a música popular brasileira, o cantor Tom Kleber realiza um show gratuito. A apresentação vai acontecer às 7 da noite e será realizada no Millennium Shopping. O show faz parte da programação Ação Solidária Manaus Invisível. A campanha que está arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e sapatos em bom estado para mais de 500 famílias que moram em comunidades da Zona Norte aqui de Manaus. Ainda no sábado, a banda Carrapicho vai fazer um tributo ao saudoso cantor Zezinho Correia. O show inédito e gratuito acontece no Anfiteatro da Ponta Negra às 6 da tarde. O evento faz parte da programação dos 76 anos de atuação do Sesc no Brasil. Ainda no sábado acontece o Baile das Med 2022 e terá shows de Glória Groove e DJ GBR. O evento acontece no pódio da Arena da Amazônia a partir das 9 da noite e os ingressos ainda estão sendo vendidos.
Encerrando a nossa agenda cultural, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo Vovó, a Dona dos Candeeiros, no domingo às 7 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteriadigital.com. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma notícia ruim para a gestão do governador Wilson Lima. O Amazonas é o estado do Brasil com as menores médias do ensino médio em proficiência em língua portuguesa e em matemática. Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os números, em geral, colocam o Amazonas com média abaixo do índice nacional em todas as séries que foram pesquisadas. Em matemática, o Amazonas ficou com o menor índice entre os estados. Em língua portuguesa, por exemplo, o estado também teve a menor média nacional. É triste, mas agora, além dos graves problemas na saúde, na segurança pública, baixa qualidade também marca negativamente o governo do Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, um bom fim de semana. Bom fim de semana, continue bem, continue em 100,7. Tchau. Você ouviu 18 horas.